Graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário mais uma vez aqui com vocês no nosso mês da Reforma. E hoje estou fazendo o penúltimo vídeo dessa série de mês da Reforma, apresentando agora mais uma vez esclarecimentos acerca das imagens que utilizei no Instagram e no YouTube como imagens de capa para representar assim os reformadores. E dessa vez eu vou estar tratando dos reformadores da região próxima à Suíça, que estão aí. Vocês podem ver nessa foto, vocês podem ver, no caso, Farel. Vocês podem ver Farel, Guilherme Farel. Vocês podem ver Ecolampadius. Vocês podem ver Martin Bucer, Eurico Zwinglio, João Calvino e Theodor Beza, ou Teodoro Beza. E aqui temos o símbolo do coração de João Calvino. E vamos agora explicar ponto a ponto o que foram esses homens. Quem foram, Vou começar com Eurico Zwinglio. Eurico Zwinglio nasceu em 1484, filho de um magistrado local de uma pequena aldeia alpina chamada de Wilhaus. Ele frequentou as universidades de Viena e Basileia antes de servir como padre de 1506 a 1516 na cidade suíça de Glarus. Durante seu tempo como sacerdote na cidade Einsiedeln, de 1517 a 1518, Zwinglio rompeu com a tradição católica romana ao pregar claramente no vernáculo alemão. Essa pregação lhe rendeu um cargo na cidade livre cantonesa de Zurique em 1519, quer dizer, uma das cidades livres da Suíça. No início de 1523, para seus debates públicos com as autoridades católicas, Zwinglio escreveu os 67 artigos. Zwinglio, o gigante suíço da Reforma, estava particularmente incomodado com a pompa, hipocrisia e idolatria da religião do homem. Em 11 de outubro de 1531, aos 47 anos, Zwinglio morreu desarmado em um campo de batalha perto de Kappel, na Suíça, enquanto servia como capelão para as tropas protestantes, carregando apenas uma bandeira e uma Bíblia. Resumi assim bastante as várias questões ligadas a Zwinglio. Quem quiser mais informações sobre ele, é só procurar o livro Teologia dos Reformadores, de Timothy George, da Edições Vida Nova. Você vai ter maiores informações sobre ele. O que eu posso destacar aqui é que ele deu o pontapé inicial para uma outra tradição diferente da tradição luterana, que seria conhecida como tradição reformada. Vamos prosseguir. Johannes Ecolampadius, ou João Ecolampadius. Johannes Ecolampadius nasceu na Alemanha em 1482, 10 anos antes de Cristóvão Colombo navegar pelo oceano. Enquanto Calvino está associado a Genebra, Bucer a Estrasburgo e Lutero a Wittenberg, Johannes Ecolampadius está associado a Basileia. Ecolampadius era membro do grupo de eruditos humanistas treinados em grego, latim e hebraico. Em 1515, havia alcançado o posto de pregador na catedral da cidade. Johannes Ecolampadius deixou a Basileia por um tempo, mas voltou em 1522, quando assumiu um cargo na universidade local. João era um participante acadêmico e ativo em várias disputas, o que era uma forma de tomar decisões, e como resultado os líderes da Basileia decidiram aderir à reforma. A missa foi abandonada em 1529, no caso Basileia. Basileia foi a apenas 54 milhas de Zurique, onde Zwinglio ministrou. Quer dizer, fica apenas. Ecolampadius procurou Eurico Zwinglio para trabalhar ao lado dele, e Ecolampadius veio a defender a posição de Zwinglio sobre a ceia do Senhor.
Quando Zwinglio foi morto em batalha em 1531, Eco Lampadius recebeu a notícia com dificuldade e morreu pouco depois. Como todo vídeo caseiro, né, é inevitável que a gente ouça os barulhinhos dos cachorros fazendo aquele coro no horário que eu estou gravando agora. Mas tenha um pouco de paciência. Leve em consideração esses slides que preparei para dar maiores detalhes sobre o assunto. Prosseguindo. Martin Bucer. Bucer nasceu perto de Estrasburgo em 11 de novembro de 1491. Aos 15 anos ingressou no claustro dominicano, um grupo monástico de pregadores católicos romanos. Martin Bucer ouviu falar de Martinho Lutero pela primeira vez em abril de 1518. Bucer tinha 26 anos, Lutero 34. Lutero cativou, principalmente por sua convicção de que somos justificados somente pela fé, sem nenhuma contribuição ou mérito próprio. 3 anos depois, ele não apenas deixou a ordem dominicana para pregar o evangelho, mas também abandonou seus votos monásticos e decidiu se casar, tornando-se repentinamente talvez o frade mais popular e radical da Alemanha. Em Estrasburgo se tornou o centro do protestantismo em grande parte, porque Bucer e outros líderes permaneceram abertos às questões mais controversas e divisas. Ele enfatizava muito mais a disciplina eclesiástica do que questões mais elaboradas da teologia. Em 1549, quando os líderes de Augsburg forçaram os protestantes em Estrasburgo a readotarem as crenças e práticas católicas, Bucer aceitou o convite de Thomas Cranmer para se refugiar por um tempo em Cambridge, Inglaterra, como professor real de divindade. Ele morreu apenas 2 anos depois, em 1551, antes de poder retornar a Estrasburgo. Outro personagem, Guilherme Farel. Foi caracterizado como um fervoroso ministro do Evangelho. Farel passou seus dias defendendo a causa protestante, frequentemente ao lado da oposição no debate. Às vezes a oposição surgiu do preconceito ao verdadeiro Evangelho. Porém, em outras ocasiões, a própria imprudência de Farel foi a causa da oposição recebida. Calvino observou que de vez em quando Farel se deixava levar pela veemência de seu zelo. Farel nasceu em 1489 em Gap, França, e cresceu em uma família católica devota. Quando tinha 27 anos, ele entrou na Universidade de Paris para estudar teologia. Enquanto isso, Farel encontrou o estudioso humanista Jacques Lefebvre d'Étaples, um homem cuja devoção a Cristo o inspirou. Farel renunciou ao cargo de professor e, em 1521, começou a promover a mensagem de reforma onde quer que fosse. Em 1533, após uma visita mal sucedida no ano anterior, Farel se estabeleceu em Genebra, com a intenção de que a cidade adotasse a reforma. Foi nesse mesmo ano que Farel persuadiu Calvino a se juntar ao seu trabalho. Calvino, viajando por Genebra a caminho de Estrasburgo em busca de uma vida tranquila de acadêmico. Por mais polêmico que fosse, Farel estava comprometido com a vitalidade espiritual do povo de língua francesa. Em seus escritos, Farel mostrou um interesse particular no assunto da oração. Em um artigo intitulado Espiritualidade de Guillaume Farel, Theodor van Halt argumenta que a ênfase de Farel na oração nos mostra uma parte dele que é comumente ignorada e comumente marcada por profunda devoção e amor pastoral. Faleceu em 13 de setembro de 1565. Theodore Beza, ou Teodoro de Beza, nasceu na baixa nobreza da França, em 1519. Recebeu uma excelente educação lá como preparação para sua carreira de advogado. Pela boa providência de Deus, aos 9 anos foi enviado para estudar com Melchior Volmar, um luterano alemão que não só lhe ensinou grego e latim, mas também de Cristo. Beza diz que no início da orientação de Volmar foi o início de todas as coisas boas que recebi desde então e que quero receber de agora em diante na minha vida futura. Ele começou a ensinar pastores em Lausanne e em 1558 foi chamado a Genebra para servir sob as ordens de João Calvino.
né? Então aqui a gente pode ver. Beza e Calvino desenvolveram um vínculo estreito nos últimos anos de vida deles. Calvino escreveu que se importava profundamente com Beza, que me ama mais do que um irmão e me honra mais do que um pai. Exceto por algumas viagens fora da cidade-estado suíça, Beza passou o resto de sua vida em Genebra, muitas vezes em condições difíceis. Além de sua liderança pastoral, Beza forneceu à jovem igreja reformada de língua francesa a literatura necessária para ajudar em seu crescimento. Durante sua vida, Beza ficou conhecido por seu trabalho no Novo Testamento, inclui o texto grego no Novo Testamento, a tradução da Vulgata Latina e a tradução original de Beza para o latim. Ficou conhecido como o primeiro calvinista. Terminou sua vida em Genebra, em 1605, continuando a obra de João Calvino. Agora João Calvino propriamente dito. Ficou conhecido como sistematizador e expositor bíblico da Reforma. Nasceu em Noyon, França, em 1509 e faleceu em Genebra, em 1564. Sua conversão à obra da Reforma não tem uma ocasião marcada. O que pode-se pensar é que ainda na Universidade de Paris houve sua mudança. Era humanista, tinha formação no direito e letras clássicas. Calvino sabia que tipo de ministério ele queria. Ele desejava desfrutar do conforto da literatura para que pudesse promover a fé reformada como acadêmico. Mas Deus tinha planos radicalmente diferentes. Contudo, devido à exortação de Guilherme Farel, tornou-se o pastor de Genebra, passando 28 anos pastoreando e escrevendo longamente em favor da reforma. Sua obra magna, principal, Institutos da Religião Cristã, última edição em 1559, além de comentários da Bíblia e cartas de defesa ao pensamento da reforma, tinha bom relacionamento com Philippe Melanchthon. Fez questão de que a localização de seu túmulo não fosse revelada. Agora chegamos ao significado do coração de Calvino. O significado básico da expressão em latim é: a ti eu ofereço o meu coração ao Senhor, com prontidão e sinceridade. Então aqui eu concluo minhas reflexões aqui, concluo essas explicações e espero te ver na próxima, né? Espero que você me veja na próxima. E a próxima será o último vídeo dessa série, em que falaremos dos reformadores britânicos. Então, tudo de bom para vocês. Graça e paz, Deus vos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Estarei encerrando agora.